Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo e estamos agora aqui para mais um vídeo do nosso canal sobre alma. Será que temos uma? Hoje, como eu tinha prometido, eu vou trazer um tema de forma bem resumida, que é falando um pouco sobre o espírito. Porque algumas pessoas, quando se deparam com o significado verdadeiro e a essência da Bíblia sobre a antropologia humana, a pessoa, não, mas quem vai para o céu não é a alma, não, realmente é o espírito que vai. A pessoa só troca de nome, né? Mas os argumentos usados são os mesmos. Aí eu separei alguns textos referentes à palavra espírito e para assim poder dar sequência a essa aula, eu tratarei também alguns versículos assim que o pessoal que tem essa tendência, essa crença na imortalidade da alma, essa crença contaminada, no qual a pessoa está impregnada dessa filosofia grega, do paganismo, do platonismo, isso é complicado. Aí eu vou tentar estar explicando alguns desses versículos, meus irmãos. Vamos lá. O material que eu usei para esse vídeo, até indico a todos. Esse livro é um livro fantástico, Pneumatologia, Pessoa e Obra do Espírito Santo. É um livro até um pouquinho grande, mas é um livro maravilhoso. Ele trata todas as referências da palavra Espírito na Bíblia, o que ela está significando, se é o Espírito Santo, se é a palavra vento, se é ao pensamento humano, à natureza humana. Ele trata de forma bem detalhada essa questão. Foi um simpósio que aconteceu em Foz do Iguaçu, é um encontro de vários teólogos da região Sul-América. Eu não sei se é certo da Sul-América ou de todo o continente americano, mas é uma coisa maravilhosa, é uma obra fantástica, que acabou esse simpósio virando livro, né, meus irmãos? Mas vamos lá. Tendo em mente a continuidade dos outros vídeos, que eu aconselho que quem não assistiu, assista os outros para uma melhor compreensão, porque quem pegar a série daqui para frente, talvez possa não entender bem por como eu vim tratando cada referência da palavra alma e às vezes na qual ela aparece na Bíblia e seu significado correto. A palavra espírito, meus irmãos, no Antigo Testamento, né, a palavra ruach, ela aparece 389 vezes, sendo 11 vezes dessas 389 vezes, sendo 11 em aramaico, sendo que no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, 11 dessas 389 é no idioma aramaico, sendo 23 delas referente ao Espírito Santo. Já a palavra alma, né, nefesh, no Antigo Testamento aparece mais vezes, né, 755 vezes. E em contrapartida no Novo Testamento, que é uma sequência, uma continuação e até mesmo a ideia, a mentalidade dos apóstolos é a mesma dos profetas. Nós vemos aqui vários textos na qual a forma que eles aplicam as palavras alma e espírito, que vamos ver agora, é a mesma ideia, eles querem transmitir a mesma informação. Já a palavra espírito no Novo Testamento, ela aparece também bastante vezes, aparece 379, 10 vezes a menos, sendo 26 vezes a palavra espiritual. Aí já no grego é pneuma, né, que é o espírito. No entanto, o livro é pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. E a palavra alma aparece 103 vezes no Novo Testamento. Dando sequência, meus queridos, além de algumas vezes que a palavra espírito, né, aparece tanto no Novo, principalmente no Antigo Testamento, como pronome pessoal, né? Mas vamos lá. Gênesis é naquela mesma formação, naquela mesma ideia dos vídeos anteriores. Gênesis 6:17 diz assim: porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. A palavra que apareceu aqui em fôlego de vida é ruach, que poderia ter sido traduzida por espírito, mas o tradutor preferiu acertadamente traduzir por fôlego de vida, que é o que melhor compreende o significado de espírito nesse texto, que é a respiração. Em Gênesis 7:22 também vemos a mesma menção da palavra ruach. Diz assim, Gênesis 7:22, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Fôlego de vida, traduzido
com o mesmo pensamento de Gênesis 2:7, né, que o homem era um boneco de barro. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. O fôlego de vida é que vivifica o ser, entendeu? É um exemplo assim, um exemplo um pouco bobinho, mas dá para a pessoa compreender. No final vamos ter uma melhor compreensão. Uma televisão, ela é uma televisão. A partir do momento que a gente coloca ela na tomada, a energia passa nela, ela começa a dar som, imagem e tal. Esse Espírito de Deus que dá vida ao homem, ao animal, ao cachorro, às plantas, é o Espírito que produz a vida na Terra. Isso não é um ser imaterial etéreo que subsiste fora do corpo, é apenas o sopro de Deus, o fôlego de Deus que ele deu para que aquele boneco de barro tivesse vida e todos os seres da terra, pois a vida é um dom de Deus e só teremos vida se estivermos ligados à fonte eterna de vida que é o Criador. Continuando, Gênesis 7,15: de toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Novamente, fôlego de vida, a palavra ruar, espírito. Salmo 104, 29 e 30: se ocultam o rosto, eles perturbam, e se lhe corta a respiração, morre e volta ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Vemos aqui um paralelismo hebraico e ele ainda usa, se corta a respiração, usou nishma, que é a palavra também equivalente de espírito, elas andam de mão dadas. Uma hora vem a palavra nishmat, outra hora vem a palavra espírito, mas com o mesmo significado neste contexto, nesse campo semântico. E uma interessante, só uma notinha, que envias o teu espírito e elas são criadas, as coisas são criadas, ele renova a terra. Em Gênesis 1 vemos que Deus é o Criador. Em Salmo 104 aqui vemos que o Espírito Santo é o Criador. E em João 1 ao 3 vemos que todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo. Isso é um exemplo da Trindade, né, meus irmãos, no projeto de construção, salvação de todos os aspectos da humanidade, aqui em especial construção. Vemos a referência à Trindade, né, indireta. E Salmo 146, verso 4: sai-lhe o espírito e eles se tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. O interessante é que o espírito sai da pessoa, ela retorna ao pó, que é o espírito que dá vida, e fala aqui que nesse mesmo dia lhe perecem todos os pensamentos. E tem gente que ainda prega a consciência pós-morte, fala que o espírito tem consciência, a alma tem. Saiu o espírito, a alma vivente vira um morto, que também pode ser significado alma, que vemos a alma significando um cadáver, e os pensamentos cessam naquele mesmo dia, as lembranças e tudo mais. Isaías 42:5 tem um texto interessante, eu vou até falar um pouquinho sobre isso, que é uma forma hebraica que tem de memorizar e de transmitir a mensagem, que é o paralelismo hebraico. Isaías 42:5 diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Fôlego de vida, apareceu a palavra nishma, e espírito aqui, ruar. Aí a pessoa, mas tem uma divisão aqui, tem uma divisão entre fôlego de vida e espírito, são duas coisas distintas. Não. Isso aqui é uma forma de paralelismo que ele repete a frase, na primeira frase com palavras diferentes da segunda, sendo que tanto a primeira frase quanto a segunda tem o mesmo significado, o mesmo dentro do contexto. Isso é uma forma de memorização, igual às vezes eles escreviam no poder do Espírito Santo, escreve um pouquinho, e no poder do Espírito Santo repetia, porque não tinha como grifar, escrever em negrito e itálico, eles repetiam para dar sentido, enfatizar aquela palavra. Aqui no paralelismo hebraico é uma forma de melhorar a memorização da pessoa, é uma forma que a pessoa tinha para poder aprender melhor. Aí usava-se o paralelismo hebraico. Vou dar alguns exemplos aqui, está até na Bíblia aqui, sobre paralelismo, cortando um pouquinho aqui, Provérbios 22, 24. Vamos lá. Provérbios 22, 24. Não te associeis com o iracundo, nem antes com o homem cólero. Veja, é a mesma coisa, não associeis com o iracundo, né, o homem nervoso, nem te associeis com o homem cólero. Falou a mesma coisa no verso superior que no verso inferior, se chama paralelismo hebraico. Temos três tipos de paralelismo, né, meus irmãos? Temos o paralelismo sinonímico, o paralelismo sintético e o antitético. Vamos para mais um paralelismo aqui, que o tempo é nosso inimigo. Provérbios 24, 5.
24, 5, eu tô falando 25, não acho nunca. 24, 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Veja, repetiu, disse a mesma coisa duas vezes com palavras diferentes. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Entenderam? Eu espero que os irmãos tenham entendido essa forma do paralelismo hebraico para a memorização, que é uma forma muito utilizada no Antigo Testamento. Quem estuda o hebraico ou estuda, lê muito os escritos judaicos, entende o que eu estou falando. Vamos para mais um, Isaías 44, 22. 44, 22. Vamos lá, meus irmãos. Desfaça as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Como névoa e como nuvem, palavras diferentes no mesmo sentido. Mais um apenas aqui para a gente estar encerrando essa parte, essa pequena explicação sobre o paralelismo. Salmo 19, 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as suas obras das suas mãos. Veja que é a mesma coisa. Espero que tenha ficado claro para os irmãos essa questão. Mas vamos dar sequência só para os irmãos entenderem esse texto de Isaías 42, 5, porque senão o pessoal faz distinção ali, não é uma coisa diferente da outra, não é a mesma coisa. Continuando, Jó 27, 3 e 4 diz a mesma coisa. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Os lábios falarão injustiça e a língua engano, a mesma coisa. Quando aparece a palavra sopro, aparece a palavra nishmat, que é a palavra equivalente de fôlego de vida. Pode ser traduzida, a Bíblia Teb, né, tradução ecumênica da Bíblia, traduz como fôlego de vida. Jó 34, 14 e 15 diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente se expiraria, e o homem voltaria ao pó. O interessante, meus irmãos, é que aqui nos deixa claro que se Deus retirar o seu espírito, tudo perece, tudo acaba, porque a fonte de vida é Deus. Temos que estar ligado ao espírito, o Nishmat Haim, o sopro de vida, o fôlego de vida que Deus nos deu para que possamos viver. E esse fôlego, quando a gente morre, a gente expira, que vem até no sentido de último suspiro, que é a questão de cessar a respiração. Pode ver que sempre vem associada às narinas a respiração, como era lá em Gênesis 2,7, que soprou o Senhor Deus o fôlego de vida nas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. E vemos aqui que toda a carne se expiraria e o homem voltaria ao pó. Igualzinho aqui no Salmo 146,4, que eu li poucos versículos acima, que diz que sai o espírito e eles se tornam ao pó. Não faz menção que vai para o céu, que vai para o local intermediário. É bem claro e bem fácil de entender o que a Bíblia quer dizer. Às vezes as pessoas com esses entendimentos secundários de fora para dentro da Bíblia acabam dificultando o entendimento verdadeiro e correto da palavra de Deus. As pessoas, ao tentarem explicar a morte, acabam complicando mais e gerando uma dúvida, um transtorno psicológico até para aquelas pessoas que têm medo daquilo, que passam por aquela dificuldade ou que têm uma saudade do ente querido e coisa e tal. Ficou mais complicado da forma pagã, da forma espírita, da forma da filosofia grega, da forma que muitos acreditam, do que da forma correta que a Bíblia nos ensina. Atos 7,58, Senhor Jesus recebe o meu espírito, é a frase de Estevão. Eu adoro esse texto porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu vou trabalhar esse texto daqui a pouco, Eclesiastes 12 diz que o Espírito volta a Deus que o deu. Aqui, Estevão rende o Espírito a Cristo. Se o Espírito volta a Deus, volta a Cristo, o que isso nos diz? Desculpe, irmãos, que Cristo é Deus no pleno sentido. Isso é só uma lembrancinha para quem gosta de estudar a Trindade, pode até ser tema de alguns vídeos para o futuro. Mas vamos lá. Ele disse as mesmas palavras de Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, quando Jesus estava na cruz, né? Usou as mesmas palavras de Cristo no Evangelho. Só que eu vou só dar uma préviazinha. Quando as pessoas vão se referir à pessoa de Cristo, aí entra uma coisa meio complicada, porque
a natureza de Cristo é a natureza 100% humana e 100% divina. Não tem como explicar a natureza de Cristo, não tem como explicar o mistério da encarnação. É uma coisa que a Bíblia não nos fornece todas as informações necessárias para... É um campo escuro para nós. E isso se chama o estudo sobre a natureza de Cristo, essa divisão da natureza divina, natureza humana, a união hipostática de Cristo. Isso é um assunto que se eu gravasse 20 vídeos eu não conseguiria explicar e não daria para explicar, e ainda não conseguiria explicar. É um assunto que, por mais que a pessoa tenha conhecimento, ele não consegue entender e explicar bem esse assunto. E no passado muitos homens cometeram erros ao tentar entrar nesse campo. Mas vamos lá, Cristo é diferente, mas vamos tratar no sentido de uma pessoa normal. Porque Cristo às vezes eles querem dizer que Cristo tem uma alma. O Cristo, o homem, tem uma alma e o Espírito de Deus vem em Cristo. Então Cristo, não é o Deus encarnado. É um homem com o Espírito de Cristo, entendeu? Se esse Espírito é o ser divino e esse homem é um homem que tem a alma, então tem duas naturezas dentro de um homem que é um homem divino. Aí Cristo já tem 3 naturezas, é uma coisa complicada. Mas não vou falar aqui de Cristo. Vamos deixar mais para o lado de Estevão, porque a parte da natureza hipostática de Cristo é um campo difícil. Mas vamos lá. Mateus 27, 50 usam apenas, o evangelista usa, Cristo entregou o Espírito. Lucas 23, 46 diz, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Já Marcos 15, 37 diz, deu grande brado e expirou, já nem falou em Espírito. Ele não achou interessante enfatizar essa questão do Espírito, porque é uma coisa simples, é expirar e morrer, entendeu? É o fôlego de vida sair da pessoa. Que é o mesmo que aconteceu com Estevão lá em Atos 7,58. Ele nem enfatizou que Espírito, nem usou a palavra Espírito. Se fosse importante dizer que o Espírito de Cristo voltou para Deus, que é a sede da consciência e da emoção de Cristo, eles tinham trabalhado melhor aqui. E já em João 19,30, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito e somente. Seja alma, seja Espírito, Cristo não foi para o céu naquele dia. Vemos isso em João 20,17, quando Maria Madalena se aproxima de Cristo, ele fala, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Vai ter com meus irmãos que eu vou para o Pai, meu Deus e vosso Deus e tal. A mesma argumentação que eu usei no vídeo Lucas 23:43 para tratar sobre a questão de alma, vale para espírito. Porque as pessoas, quando querem entender dessa forma, não, aqui não é alma não, mas é o Espírito de Cristo que foi para o céu. A Bíblia não fala nem que alma, nem que Espírito de Cristo foi para o céu com consciência. Ele fala que ele ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, tipo assim, a pessoa que faz a divisão, os argumentos são os mesmos. Cristo não foi para o céu naquele dia. Entendeu? E se ele tivesse uma alma que subsiste fora do corpo com consciência, ou o seu espírito ficasse consciente, ele não morreu. Entendeu? Isso é até uma questão interessante. Como que morre Deus? É uma questão muito complicada. Mas o que prova que Cristo não foi no céu naquele dia. Porque das duas coisas, uma, ou ele mentiu, falando que iria para o céu naquele dia, para quem quer entender assim, né, que expirou, o Espírito entregue nas tuas mãos, ó Pai, ou ele mentiu para aqueles que estão escrevendo aquilo, ou ele mentiu para Maria Madalena, e o Evangelho de João nos traz essa mentira, que ele falou que ainda não tinha ido para o céu. E tem pessoas, meus irmãos, que às vezes preferem apoiar, né, apoiar assim, nas entrelinhas da frase que Cristo mentiu, criando aquele erro dentro da própria Bíblia, um texto contra o outro, tendo aquele erro de concordância bíblica, prefere apoiar nas entrelinhas que Cristo mentiu ou que a Bíblia está errada, do que abandonar a crença da filosofia grega, a crença pagã e espírita. Entendeu? Aí é complicado, mas essa questão de espírito, vamos ter mais uns textos, espero ficar claro. Eclesiastes 12, 6 e 7 diz assim, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Aí o pessoal aqui, o espírito volta a Deus e tal, os que creem na doutrina do local intermediário, não, que o espírito volta a Deus e tal, aí isso uma confusão e aqui que eles se misturam. A palavra aqui por espírito é ruar, a Tebe, tradução ecumênica da Bíblia, traduz por fôlego de vida. E o que acontece? Se formos entender literalmente que o espírito volta a Deus, é o ser imaterial etéreo com consciência que volta a Deus, que vai lá para o céu, temos um problema que tanto o espírito do justo quanto do ímpio vai voltar para Deus. Então temos um problema que o ímpio vai para o céu. Entendeu? Se formos entender esse espírito como ser etéreo de consciência que subsiste fora do corpo.
Entendeu, meus irmãos? Esse espírito é apenas o fôlego de vida, que dá vida ao ser humano, aos seres, ao animal, a tudo. E um exemplo disso no próprio livro de Eclesiastes, Eclesiastes 3, 19 e 20, diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. E aí ele segue a coisa que com uma pergunta retórica, né? Se a alma, se o espírito vai para o céu ou para baixo. Mas a questão é, a palavra que foi traduzida aqui por fôlego de vida é a palavra ruar. E essa palavra, meus irmãos, essa palavra foi traduzida por fôlego de vida aqui no capítulo 3, versículos 19 e 20, e já no capítulo 12, versículos 6 e 7, foi traduzida como espírito, dando a entender que é o espírito que volta a Deus. E o interessante é que aqui todas as duas menções, Eclesiastes 12, 6 e 7 e Eclesiastes 3, 19 e 20, falam de espírito, e que o homem e o animal têm o mesmo espírito. Não faz diferença, então temos que acreditar que o animal, o cachorro, tem a alma do cachorro, a alma do gado, entendeu, meus irmãos? É complicado. Vamos para mais alguns textos. Vou pôr um pause aqui e dou sequência.